As águas sobem. As margens se rompem. Homens e mulheres são varridos por uma enchente de proporções bíblicas, que invade tudo. O dilúvio vem sem aviso. Sem aviso? Uma pintura, um desenho, um poema. São pistas que podem indicar a aniquilação total. O Armagedon de Da Vinci. Há milhares de anos, profetas mundo afora predizem o fim dos tempos. E muitos dizem que o apocalipse está próximo. Chamamos essas convergências teóricas entre as profecias de fim do mundo e os eventos atuais de o efeito Nostradamus. Como vai ser o começo do fim? Água. Nosso planeta é quase totalmente coberto por esse precioso recurso. Sem ela, o homem não sobrevive. Mas Leonardo da Vinci, mestre pintor, cientista e engenheiro, era obcecado por ela. Ele sabia que se a natureza decidisse fazer algo, não poderíamos fazer nada a respeito. Não é surpresa. Quem espera pelo fim do mundo quer ver, pela última vez, o bem vencer o mal. Novas evidências sugerem que Leonardo prognosticou um enorme dilúvio que vai inundar o mundo e destruir a humanidade. Seus avisos podem estar escondidos em códigos e símbolos que permeiam secretamente suas obras-primas. Vamos investigar o que alguns pensam de que a crescente violência de ciclones, tornados e terremotos são sinais que coincidem com os avisos que Leonardo deixou de uma catástrofe global iminente. Não vamos refutar nem endossar as teorias, só vamos apresentar as evidências. Leonardo acreditava no imenso poder do mundo natural, principalmente da água. Isso influenciou seus trabalhos de engenharia, instigou sua pesquisa intelectual e coloriu sua arte. E alguns acreditam que também desencadeou profecias apocalípticas. Em 1482, Leonardo escreveu: Em balsas e outras embarcações apinhavam-se homens, mulheres e crianças, aterrorizados pela fúria dos ventos, que fazia a água rolar por sobre e entre os cadáveres dos afogados. As palavras são muito fortes, muito enérgicas, é um aviso. Não há dúvidas de que Leonardo tinha um estado de espírito apocalíptico. E não estava sozinho. Na época em que pintava, rondava o medo de um evento apocalíptico iminente, a ponto de as pessoas esperarem algum tipo de dilúvio. Seguidores de Leonardo sugerem que há um código simbólico em suas obras. Seria o mestre pintor um precursor de outro profeta, Michel de Nostradamus? Estaria Leonardo secretamente alertando as gerações futuras para seu destino? Na verdade, eu acho que ele sempre se sentiu em processo de busca, não tinha chegado a nenhuma conclusão a respeito das coisas, então hesitava muito em falar desse tipo de assunto com os outros. Indícios da visão ocultista de Leonardo podem ser vistos quando examinamos os tempos obscuros que ele vivia na Itália. Na época de Leonardo, nos séculos XV e XVI, a crença no fim do mundo, como descrito no livro das Revelações, era muito forte em toda a Europa Ocidental. Por volta do ano 1500, Leonardo vivia um dos períodos mais extraordinários da história europeia, de enorme turbulência. A Europa passava da Idade das Trevas para a luz das explorações e das descobertas. E a poderosa Igreja Católica começava a sentir os primeiros sinais da reforma protestante que dividiria o cristianismo no Ocidente. Esses tempos tumultuados certamente afetaram e influenciaram Leonardo, onde até o poder da natureza representava uma incrível ameaça e perigo. Em Florença, em 1466, o jovem Leonardo da Vinci presenciou uma gigantesca enchente do rio Arno.
Ele deve ter visto colheitas serem perdidas, construções destruídas e corpos inchados flutuando nas águas. Pode ser que essa experiência, quando jovem, o tenha deixado fascinado pela ideia do que a água pode fazer. Um rio normalmente passivo repentinamente sai do leito e inunda a cidade, causando destruição. A vida toda, Leonardo ficaria fascinado pela água, e os estudiosos acham que foi porque ele viu a grande inundação do rio Arno. O grande poder da natureza também pode ter ensinado a Leonardo a dinâmica da erosão pela água e a velocidade dos fluxos. Nos anos que seguiram, ele procurou meios de controlar o imenso poder da água e, ao mesmo tempo, documentou o medo de sua força destrutiva. Alguns estudiosos de Leonardo suspeitam de que passagens obscuras de seu diário particular sejam alertas de catástrofes ambientais em nossa época. As águas precipitando-se em seu leito pareciam combatê-los a golpes de corpos afogados. Terá Leonardo visto na terrível e implacável força da natureza o destino da humanidade? Terá ele previsto um mundo moderno destruído por uma inundação, parecida com a da Bíblia, a que varreu todos os pecados da humanidade no livro do Gênesis? Mandarei chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e qualquer coisa viva que eu tenha feito será varrida da face da terra. Essa tremenda profecia do Velho Testamento ecoou pelo tempo e em várias culturas. O épico de Gilgamesh da Babilônia também se refere a um apocalíptico dilúvio que destrói a humanidade. Um mítico imperador chinês fundou a primeira dinastia, mas só depois de desviar uma enchente de águas que alcançou os céus. A tradição Hopi fala de uma torrente devastadora que varre as pessoas corruptas. Intérpretes das profecias sugerem que essas inundações refletem a catástrofe ambiental que acontece no mundo atual. A questão que se coloca é quanto tempo eles acham que temos para dar ouvidos ao aviso. As mais famosas criações de Leonardo, incluindo a Última Ceia e a Mona Lisa, estão cheias de complexos simbolismos e sugerem que ele sabia, mas escondeu a resposta. O que acontece com Leonardo quando você observa o seu trabalho de artista é que você entra em um mundo muito problemático a cada pintura. Em tudo o que ele faz, nunca está claro. Parece que Leonardo usa imagens simbólicas em suas pinturas para comunicar múltiplas ideias. Há certos desenhos onde os cabelos das pessoas são como uma tormenta, um extraordinário rodamuinho de cachos turbulentos. Isso se tornou característico de Leonardo. Na verdade, nós não sabemos por que razão Leonardo usou este tipo de detalhe. E suponho que isso mantém os historiadores de arte muito ocupados. Estaria Leonardo deixando declarações que predizem o modo exato como o mundo vai acabar? Varrido pela elevação do nível do mar ou por um sismo geológico? Ele escreveu: A água do mar se elevará até acima do pico das montanhas, até os céus. Depois cairá novamente sobre os domínios do homem. Leonardo chamou esses escritos de enigmas. Hoje, muitos os chamam de profecias. Por toda parte se pode ver árvores venerandas, desenraizadas e nuas pela força dos ventos. Caudalosos rios saem de seus leitos e submergem as terras baixas e seus habitantes. O que podem as profecias de Leonardo revelar? E por que ele foi tão longe a ponto de dissimular suas crenças em seus trabalhos? Para entender suas profecias de fim de mundo, precisamos primeiro estudar mais de perto Leonardo da Vinci, o homem.
Para conseguirmos reconstruir a figura de Leonardo nos dias de hoje, você precisaria 20 cientistas e, além deles, um artista espetacular, um grande pintor. A combinação deles todos talvez desse um Leonardo. Seu grande dom era o da observação de um lado e o da representação do outro. Em outras palavras, ele via as coisas em profundidade e com detalhes que outros não viam. Mas ser inquisitivo, criativo e determinado naquele tempo na Itália era considerado um sacrilégio e uma ameaça pela autoritária e poderosa Igreja Católica. E Leonardo sabia disso muito bem. Com certeza, era difícil evoluir, onde tanto a Igreja quanto a sociedade eram autoritárias e tentavam impor regras e dogmas que não andavam lado a lado com a pesquisa científica e experimentos pessoais. Para manter seus escritos em segredo das autoridades, Leonardo escreveu seus diários em enigmas e de trás para diante, e só podiam ser decifradas com um espelho. Ele fazia qualquer coisa com as mãos e foi fácil para ele. Mas é óbvio que escreveu os diários assim para que ninguém os lesse, só ele. Pareceu ser o único jeito de Leonardo poder explorar sua paixão pela ciência e pela engenharia. A Itália do século XVI era praticamente um campo de batalha, e ele achou oportunidades criativas para desenhar armas de guerra. Seria Leonardo capaz de controlar o poder das águas e usá-lo contra seus inimigos? Uma profecia secreta de mais de 500 anos nos avisa de que o mundo moderno será destruído por uma grande inundação. O autor da profecia foi alguém inesperado. Não foi o famoso vidente Nostradamus, mas o pintor e engenheiro Leonardo da Vinci. Leonardo viveu em tempos turbulentos. Não é surpresa ele ter também uma atitude muito apocalíptica. Os trabalhos de Leonardo parecem apontar para inundações por códigos secretos e símbolos. Pesquisadores dizem que esses símbolos parecem convergir com profecias e visões de dilúvio de outras culturas. Terá Leonardo visto que o derretimento das calotas polares 500 anos antes do aquecimento global se tornaria uma grande ameaça? Será essa convergência a prova do efeito Nostradamus, uma teoria que sugere que profecias passadas falam dos cataclismos de hoje e anunciam o fim de tudo? Para seus seguidores, Leonardo estava plenamente consciente do poder e dos perigos inerentes à natureza. Ele observava com muito interesse onde o equilíbrio não se mantinha na proporção correta, onde havia desequilíbrios. Ele observou e escreveu sobre os desastres que poderia haver se o equilíbrio não fosse mantido. A natureza reservada de Leonardo e sua curiosidade podem tê-lo induzido a observar de mais perto o lado sombrio da humanidade e o seu próprio. Ele não se interessava pela natureza humana em si, mas pelo caráter e personalidade humana refletidos através do comportamento. Eu acho que Leonardo estava interessado na essência da natureza, por assim dizer. A reputação de Leonardo como engenheiro de talento cresceu quando ele viveu em Milão em 1485. E logo começou a projetar armas inovadoras. Máquinas mortíferas que dariam clara vantagem a quem as tivesse, se fossem construídas, nessa época extremamente violenta. A Itália não era um país, mas uma mistura de cidades-estado, cada uma com seus próprios inimigos. Confrontos e guerras eram constantes. Nesse caos e nessa instabilidade, Leonardo teria visto a morte de perto com muito mais frequência do que nós no curso natural das coisas. Ele recebia muito dinheiro de seus empregadores para fazer máquinas de guerra e também para desenhar fortificações. As armas o intrigavam. E seu fascínio por controlar as forças da natureza aumentou em função disso. Criou uma máquina voadora que conquistaria os céus. E um submarino que desafiaria os oceanos.
Leonardo foi o primeiro a imaginar as armas que usamos hoje em dia para nos aniquilarmos. Foi como na era nuclear, pensaram que podiam destruir o mundo. Pesquisadores acreditam que ele fez essas tentativas de dominar a natureza como forma de combater o medo que sentia de seu poder potencial de devastar a humanidade. Ele era visionário e futurista, ideias de engenharia, tecnologia, invenções. Nós achamos normal, mas essas ideias não existiam. Terá Leonardo usado sua visão apocalíptica de um dilúvio para inspirar suas mais destrutivas armas de guerra? Quando vivia em Florença, Leonardo propôs colocar seus conhecimentos de hidrodinâmica em uso. Sugeriu que desviassem o rio Arno, o mesmo que causou a inundação que ele viu quando jovem, para impedi-lo de chegar à rival cidade de Pisa. Ele escreveu: enormes corpos sem vida levarão multidões de homens a destruir suas vidas pela força. Da Vinci entendia que devíamos aprender as lições da natureza, aplicá-las a máquinas e depois aumentar seu poder. Ele conhecia canais, ele sabia administrar a água e fez isso para fins civis, mas também sabemos que fez para fins militares. Talvez influenciado pelos tempos, por suas máquinas de guerra e por suas visões de inundações e desastres naturais, Leonardo descreveu catástrofes que profetizaram o fim da humanidade. As águas sobem dos próprios lagos que as contêm, e com violentos redemoinhos arrasam diversas coisas, e sobem pelos ares em lamacenta espuma. Na verdade, Leonardo foi muito claro em descrever e alertar sobre o que pode acontecer com a humanidade inteira se essa mesma humanidade não tiver o respeito como motivação principal. Por toda parte se pode ver árvores venerandas, desenraizadas e nuas pela força dos ventos. Muitas das profecias de Leonardo estão concentradas no período de 1490 e são enigmas que profetizam que algo vai acontecer, mas o desfecho explicava a própria profecia. O grande artista muitas vezes recitou seus enigmas em público para seu rico patrão, o Duque de Milão. Sua finalidade era entreter, mas as herméticas profecias de Leonardo impressionavam e assustavam os ouvintes. Crianças pequenas serão arrancadas dos braços de suas mães, atiradas ao chão e feitas em pedaços. São frases literárias, mas não desprovidas de paixão. Quando ele fala de profecias com destruição pelas armas, ele impressiona muito. Haverá gritos desolados, torturados, despojados e, no fim, deixados nus e imóveis. Qual terá sido a razão verdadeira para Leonardo contar esses enigmas? Há sempre um sentido de raciocínio nas profecias de Leonardo da Vinci. E há também uma leitura ética e moral, mesmo que ele próprio tenha explicado que as profecias que ele nos deixou podem ser vistas também como enigmas, quase sempre como se ele, Leonardo da Vinci, seu autor, fosse um demente. Vai parecer que o homem verá uma estranha destruição no ar. Vai parecer que as chamas voam pelos céus e todos vão fugir delas em desespero. Nesse caso, permanece em Leonardo o conceito de violência, que pode ser a explosão da natureza. E no cosmos, ele tem consciência das forças que poderiam causar destruição. Independente de Leonardo achar que o homem podia causar sua própria destruição, seus intérpretes dizem que ele achava que um fim de mundo cataclísmico era certo, que nossa aniquilação viria pela mesma força que criou a Terra e que ela destruiria a humanidade. Para Leonardo, o conceito de equilíbrio era fundamental. O equilíbrio entre forças, energias, situações, elementos que são comuns no mundo, no ambiente que nos cerca. Quando o equilíbrio se rompe, então há risco de devastação. A explicação dessa crença pode estar secretamente codificada na arte de Leonardo. Leonardo tinha uma atitude interessante quanto ao mundo natural. Sentia que ele tinha
em certo sentido, um poder contido que podia explodir a qualquer momento e destruir tudo completamente. Os registros da vida de Leonardo sugerem que ele não conseguia reprimir as visões apocalípticas e que isso aparece em seu trabalho. Se houver algo, estará escondido na Mona Lisa, tida como a maior pintura de todos os tempos? Uma previsão de nossa destruição? E esta outra obra-prima, São João Batista? Podem as obras de Leonardo explicar os enigmas contidos em suas profecias de fim do mundo? Leonardo da Vinci pode ter sido assombrado pelas imagens obsessivas do desastre natural que presenciou quando jovem e pela desumanidade do homem. Alguns acreditam que ele expressou seus medos em escritos proféticos que falavam de um apocalipse pela água. Ele escreveu: "E fragmentos de montanhas arrancados pela torrente cairão nessa torrente e afogarão os vales, até que os rios transbordem e façam submergir as terras baixas e seus habitantes." Esses alertas para desastres naturais aparecem em sua arte. Leonardo se interessa por destruição maciça, é fascinado por ela, mas também fica muito impressionado. Estaria ele querendo se comunicar com o século XXI? Mesmo encobrindo suas mensagens com símbolos e alegorias? Quem acredita em profecias cita a frequência de violentas tempestades, como o furacão Katrina, e terremotos como o que se deu na costa de Sumatra em 2004, como provas de que os alertas de Leonardo estão se tornando verdade. Nas primeiras pinturas de Leonardo, peritos citam o uso de deformidades e formas humanas grotescas. Para eles, isso pode ser indício do medo dele do poder da natureza para destruir a humanidade. Claramente, Leonardo estava explorando seu profundo e crescente conhecimento de anatomia através do uso de corpos mortos, obtidos de atividades supostamente sacrílegas. Dissecar cadáveres o pôs em contato com a morte e ele familiarizou-se com ela. Mas ele via pessoas mortas desde jovem. Tinha mais consciência da morte, talvez, do que temos hoje, mas eu acho que ele estava interessado nisso de um ponto de vista científico. A mórbida fascinação de Leonardo pela morte o encorajou a procurar pistas nos corpos sem vida. Pistas sobre a natureza da própria morte. Corpos sem almas nos darão, por seus julgamentos, regras de como morrer bem. Em seu trabalho, ele era movido por uma busca obsessiva dos fundamentos da vida e da morte. Leonardo fazia autópsia secretamente, tentando estabelecer contatos entre as forças físicas da natureza e o lugar do homem nelas. Leonardo estava muito interessado em descobrir a raiz das coisas, de onde as coisas se originaram. Ele olhou dentro do corpo humano, literalmente dissecou o corpo humano e abriu a cabeça. Ele lançou o conceito de engenharia reversa na investigação do corpo humano não só para ver o que havia nele, mas para imaginar como funcionava para depois usar esses paradigmas baseados na biologia para criar máquinas e tecnologias. Mas Leonardo tinha de ser muito discreto. No tempo dele, dissecar corpos humanos era considerado errado e, em muitas circunstâncias, ilegal. Despedaçar um corpo humano, segundo a igreja, não era admissível porque ela acreditava que nosso corpo podia existir depois da vida e imaginar um corpo fragmentado depois de morto não era aceitável. A julgar pela exatidão de seus desenhos, Leonardo dedicou longas horas nessa pesquisa. Dissecou fetos no ventre de mães mortas. Escavou velhos corpos até ficar exausto. Mas qual seria a meta de Leonardo? Estaria ele procurando a convergência de homem e natureza, duas forças em harmonia e não em conflito? Leonardo tinha uma visão global do mundo. O mundo externo não era separado do que acontecia dentro do nosso corpo. Isso foi muito útil para ele, que observava cuidadosamente a natureza. Ele fazia comparações e analogias entre o que acontecia no corpo da Terra, como ele dizia,
e no corpo humano. Para Leonardo, assim como o corpo humano era feito de carne e ossos, veias e sangue, nosso planeta era feito de terra, rochas, rios e água. Ele viu a circulação dentro do corpo humano e a comparou à circulação da água dentro do corpo da terra. Terá ele concluído que, assim como derramar o sangue pode matar o homem, o fluxo de intensidade das marés e o clima extremo poderiam destruir nosso planeta vivo? Ele escreveu: Aquele que nos dá alimento e luz se precipitará pelos céus sobre nós. Então, para comunicar, mas também ocultar essas ideias, Leonardo codificou tudo o que sabia em suas pinturas. Através da composição, da textura, do estilo, das cores e até das pinceladas. O destino da humanidade ficou marcado em suas telas. Acho que era impossível para ele e para qualquer pessoa da época imaginar uma situação onde a paz reinasse. Com essa perspectiva, devia haver uma busca desesperada pelo fim desse caos. Atormentado, Leonardo foi compelido a reproduzir a natureza caótica da Terra em sua arte. Por exemplo, na Última Ceia, em segundo plano, há 3 aberturas, 3 janelas. E o número 3 pode, simbolicamente, ser uma referência da Trindade, por assim dizer, com a cabeça de Jesus praticamente preenchendo a janela central. Isso pode funcionar assim, simbolicamente. Se ele escondeu outros símbolos, deve ter havido um bom motivo. Leonardo produziu 3 pinturas tão importantes para ele que ficou com elas até o fim da vida. A Mona Lisa, a Virgem e o Menino com Santa Ana e São João Batista. Que pistas da visão do Apocalipse de Leonardo estão escondidas em cada uma dessas pinturas? São pinturas profundamente filosóficas. Ele sempre se interessou pela pintura como meio de transmitir sabedoria e entendimento. A Mona Lisa, em certo sentido, parece uma pintura simples, mas esquecemos como ela foi extremamente revolucionária. Primeiro, ela olha para nós, uma ousadia para uma mulher, e tem reações, sorri, de modo que você é levado a se perguntar em que essa mulher estaria pensando. As montanhas da esquerda parecem estáveis, abaladas. Há rios em atividade e há um lago no alto e outro embaixo. E parece que o lago de cima pode ceder a qualquer momento, escoar e causar uma inundação. As águas da inundação são visualizadas nos cachos de seus cabelos e nas dobras das roupas. Uma característica que Leonardo repetiu em todo o seu trabalho. Um sismo geológico ameaça acontecer sobre a Mona Lisa. Alguém pode se perguntar por que aquilo está ali. Historiadores de arte tendem a interpretar que talvez fosse o modo de Leonardo mostrar um outro aspecto da Mona Lisa, a figura de quem toma conta, mas essa é uma tentativa nossa de explicar o porquê do segundo plano. Seriam essas alegorias religiosas, como creem alguns, alertas de algum desastre por vir? Nem todos concordam, mas outra pintura, a Virgem e o Menino com Santa Ana, também parece apontar para ideias calamitosas. Ele explora temas relacionados. Agora, Santa Ana, nessa pintura, é como São João, ela sabe dos mistérios. O menino abraça o cordeiro, que é o sacrifício, e o animal prefigura o sacrifício de Cristo pelo bem da humanidade. E ela observa o pequeno drama espiritual. Esse pequeno drama espiritual, a salvação da humanidade, está colocado perigosamente à beira de um rochedo. Talvez Leonardo queira exprimir que a humanidade esteja à beira de sua aniquilação. Mas existe mais. Em sua pintura de São João Batista, Leonardo novamente usa cachos em vertiginosos rodamuinhos, sua característica. Cercados por escuridão, os cabelos de João Batista descem e o envolvem no que poderiam ser torrentes de águas furiosas.
Quando observava um fenômeno, Leonardo sempre fazia analogias. Então, a água vira cachos de cabelos e vice-versa. Isso aparece repetidamente. Finalmente, o dedo levantado de São João Batista pode indicar o único caminho. São João Batista é a pessoa que anuncia que alguém virá, alguém cuja suprema força espiritual será representada por Cristo na Terra. Ele sorri e está dizendo: algo vai acontecer. Inexplicável e surpreendente. Teria Leonardo escondido em suas últimas 3 pinturas sua própria definição de trindade? Um retrato da criação, do equilíbrio natural e da destruição do mundo? Teria ele intuído nosso dilema moderno, em que a humanidade parece destinada à destruição? Nem todos concordam. Ele, na verdade, era quase como um diretor de cinema que imagina um fim de mundo, o fim da Terra, o fim do nosso planeta. Ele criou essa situação com uma visão extremamente artística. Todos são aspectos da visão de Leonardo sobre como entendemos o mundo e sabemos que há uma força externa a ele, mesmo sem a conhecermos. No fim de sua vida, talvez ainda assombrado por terríveis visões da extinção do homem, Leonardo começou seu grande final apocalíptico, uma série de desenhos chamados O Dilúvio. As horrendas ilustrações mostram ondas agitadas, ventos, tempestades e grandes inundações arrasando o mundo. Ele tinha muito respeito pelas forças da natureza e em nossa época atual somos lembrados disso a toda hora. O excesso de autoconfiança nos faz achar que somos os senhores do universo e não somos. As visões de Leonardo refletem um texto bíblico muito controvertido, o Livro das Revelações. Houve um grande terremoto. O sol ficou negro como saco de ninhagem, e a lua ficou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Com esses avisos escritos em seus diários, Leonardo talvez tenha resumido suas profecias de destruição global em O Dilúvio. Que mensagens estão codificadas nas imagens que anunciam o dilúvio final por vir? As profecias de Leonardo da Vinci parecem predizer que um horrível dilúvio vai destruir a humanidade. Será coincidência que reflitam os desastres naturais de hoje, que os cientistas tanto temem que aconteçam nos próximos 40 anos? Como é possível que Leonardo preveja a atual elevação do nível das águas? Uma coincidência do nosso aquecimento global? Para intérpretes de sua obra, a obsessão de Leonardo com a destruição pela água, como evidenciado em suas mais aclamadas pinturas, assume um significado sinistro. A série de desenhos intitulada O Dilúvio parece estranhamente profética de sua visão de fim dos tempos. Em 1482, Leonardo escreveu: As montanhas mais altas, apesar de muito longe das praias, tirarão o mar de seu leito. A razão pela qual Leonardo criou os desenhos sobre o dilúvio final permanece um mistério há mais de 400 anos. Não eram esboços prévios para uma pintura ou para qualquer outro propósito. Seriam as imagens de um desastre causado pela água um aviso final ao mundo que ele ia deixar e que seria habitado por nós? Acho que as ideias de Leonardo vêm da tradição cristã de dilúvio. Aquele dilúvio que aparentemente inundou a terra toda. Há quem sugira que após anos de confronto com a natureza diabólica do homem, sua brutalidade e instintos selvagens, Leonardo tenha predito o julgamento de Deus em forma de inundação. Muito semelhante à descrita na Bíblia, que puniu os pecados dos homens no tempo de Noé. Leonardo representou nas imagens de inundação coisas tanto físicas como muito simbólicas, de desespero inesperado. Os desenhos são definitivos.
Ele usa preto sobre preto. Não há cores. E isso acentua sua visão extrema. Havia muito tempo que Leonardo tinha lido sobre a inundação bíblica. Segundo a Bíblia, só Noé, sua família e sua arca cheia de animais sobreviveriam ao dilúvio que cobriu o planeta inteiro. A Terra demorou a reaparecer sobre as ondas. Para aprender a ideia de oceanos com altura suficiente para encobrir montanhas, Leonardo invocou o que os cientistas de hoje chamam de teoria das placas tectônicas. A principal evidência de Leonardo para a idade da Terra é o que chamamos fósseis. Ele viu que havia, em estratos de terras mais altas, inúmeros fósseis de criaturas marinhas, conchas em especial muito bem preservadas. No século XVI, havia a crença de que a elevação dos oceanos durante o dilúvio levou os fósseis às montanhas mais altas. Leonardo rejeitava essa ideia, porque acreditava que a Terra era muito mais velha e instável do que todos imaginavam. Ele dizia que havia evidências de que houve mudanças profundas, múltiplos dilúvios, múltiplos sismos e colapsos no corpo da Terra. Por isso, ela era o que era. Leonardo escreveu: Todos os elementos serão vistos juntos, em grande desordem, correndo ora para o centro da Terra, ora para o céu. Às vezes de leste para oeste, e também de um hemisfério a outro. Veríamos um grande movimento, desmoronamentos e a Terra se elevando. Não exatamente como as placas tectônicas do sistema moderno, mas o ponto em comum com a visão moderna é o fato de que esses enormes movimentos estão ocorrendo e não são locais, são globais. Em seus desenhos do dilúvio, o grande visionário desenhou ventos violentos, ondas gigantes, torrentes e chuvas violentas varrendo cidades e um mundo desfeito por terremotos e deslocamento oceânico. Os elementos estão longe de estarem estáveis, estão muito desequilibrados, há rochas nos ares de forma muito apocalíptica. Os elementos estão em extremo descontrole, eu diria. Os seres humanos são muito, muito pequenos, quase nem existem em comparação com as forças da natureza. Apesar das imagens serem totalmente aterradoras em si, tornaram-se ainda piores quando junto dos escritos de Leonardo. As águas precipitando-se em seu leito pareciam combatê-los a golpes de corpos afogados. Os avisos de Leonardo sobre o que podia acontecer ao mundo e aos humanos se não respeitassem o equilíbrio dos elementos foram reforçados, tanto por palavras muito eficientes, quanto pelas referências visuais do dilúvio. Basta olhar os desenhos em detalhe, rastrear os vários pormenores, para ler as palavras de Leonardo e as suas profecias. As imagens do dilúvio são fruto de uma profunda meditação. E não há a menor dúvida quanto a essa questão. Muitos temem que o ciclo de destruição pelas forças da natureza esteja aumentando drasticamente hoje em dia. E veem as imagens do dilúvio de Leonardo como nosso futuro. O derretimento dos polos e o aquecimento global estariam causando outra elevação do nível da água dos oceanos, tal como mostram os desenhos de Leonardo da Vinci. Alguns acreditam que Leonardo da Vinci foi um profeta genial que alertou nossa geração sobre uma catastrófica inundação. Segundo eles, a análise de seu dilúvio apocalíptico revela que ele previu com precisão um desastre nos tempos atuais. Esse trabalho intenso foi o último que Leonardo completou, seu legado final. Devemos aceitar essa teoria? Os desenhos são mesmo prova de outra convergência? Uma última pista que aponta para a crise ambiental atual? Será esse um exemplo do efeito Nostradamus? Todo o trabalho de Leonardo chega a uma espécie de clímax no fim da vida dele. De modo que a profecia é a realização do que ele vinha observando desde a sua infância. Ele escreveu:
Dentre os terrores irremediáveis e destrutivos, as inundações causadas por rios transbordantes devem ser consideradas, antes de qualquer outro, aterrador movimento. A cada ano, o alerta dos cientistas sobre as consequências do aquecimento global e de movimentos tectônicos ficam mais terríveis. O nível do mar subiu 2,5 cm nos últimos 10 anos e espera-se que subam mais 90 centímetros nos próximos 100. A Terra continua a se deteriorar. O Oceano Atlântico está produzindo furacões com violência e frequência crescentes. E no Pacífico, os mortíferos tsunamis já inundaram vastas áreas. Cientistas estão cada vez mais preocupados de que essa inundação mundial piore muito, mas a maioria está perplexa e não entende o porquê. A lama será tão profunda que os homens caminharão sobre as árvores das vilas. Pense nele como quem busca obsessivamente entender como a natureza funciona, o que faz com que as coisas se movam, o que faz com que elas morram, ou como começaram, ou então terminaram. É compreensível que ele pudesse estar imaginando, no fim da vida, como terminaria o que ele vinha observando desde o início. Intérpretes dizem que os últimos trabalhos de Leonardo dão 2 caminhos para a humanidade. Sua última pintura, São João Batista, traz esperança em meio a um dilúvio sugerido pelos cabelos e roupas do santo. Ele sorri com orgulhosa sabedoria e aponta para o céu. Mostra o caminho para Deus e a salvação. Mas os últimos desenhos de Leonardo sobre o dilúvio mostram o exato oposto. Um mundo desequilibrado, de natureza em caos, e todo o nosso planeta ameaçado por outra inundação bíblica. Gritos desolados serão ouvidos e muito choro, e as vozes fracas dos que serão torturados, despojados e, no fim, deixados nus e imóveis. No fim, invalidado por um derrame, Leonardo se tornou uma figura melancólica, atormentado por violentas visões do futuro. Ele tentou organizar e transmitir o trabalho de sua vida, mas muita coisa se espalhou ou foi vendida. Muito de sua arte e escritos continuam perdidos hoje, e talvez haja mais profecias de Leonardo da Vinci a serem descobertas. A maioria das invenções de Leonardo foi construída nos 500 anos depois que ele morreu. E as visões de um dilúvio global? O que pensaria o mestre da extrema instabilidade do mundo atual? Cidades da África. Seus filhos serão dilacerados em suas próprias casas. O que ele pensaria de nosso recente colapso financeiro? Moedas invisíveis levarão ao triunfo muitos dos que as gastaram. E talvez da morte da humanidade. Inúmeras vidas serão extintas. Inúmeros buracos serão feitos sobre a Terra. Eu acho que essa obscuridade tem uma intensidade que deve ser respeitada. Sempre deveríamos pensar sobre o que começa e o que termina e como termina. Leonardo da Vinci era um visionário. Uma análise do passado mostra que ele foi extraordinariamente perceptivo. Mas vamos mudar nossos caminhos? Ou estará a humanidade caminhando inexoravelmente para um horrível fim dos tempos, exatamente como Leonardo pintou?